Paz do Senhor. Hoje eu quero comentar um pouquinho da palavra do nosso Deus. Hoje à tarde eu estava ali, sentada, ouvindo algo da parte do Senhor. E o Senhor falou no meu coração que é tempo de levantar e continuar a caminhada. Que soldado que é chamado para a guerra não fica muito tempo parado, mas tem que voltar para a fileira, né? E eu quero ler aqui hoje com a gente a palavra do Senhor nosso Deus, que está em Apocalipse 21, tá? O novo céu e a nova terra, que diz bem assim. Só um pouquinho, porque é uma palavra muito conhecida. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Irmãos, conhecemos essa passagem que fala sobre o novo céu e a nova terra. A gente conhece, né, que quando Jesus retornou ao céu de glória, cada um dos discípulos ficaram por aí praticamente dispersos, cada um foi para um canto, muita aflição, muito desânimo, muito medo, muito de tudo, de angústia. Uns voltaram a pescar, cada um foi para o seu canto. E aí, mesmo assim, não teve jeito, com o tempo, eles começaram, matou um de uma forma, de outro, e João foi abandonado na ilha de Patmos. E lá ele teve essa visão riquíssima, que está aqui em Apocalipse 21, que fala sobre o novo céu e a nova terra que o Senhor preparou. Aí, só para concluir essa minha fala rapidão aqui, olha, aí aqui a Nova Jerusalém 22, vai falar bem assim, no capítulo 22 ainda de Apocalipse. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. Olha as riquezas que tem lá, hein? Que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça e de outra, ou melhor, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto a cada de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha o que eu acho lindo. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisa de luz. Eles de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre ele e reinarão pelos séculos dos séculos. Tudo que o ser humano quer, mas talvez não sabe que essa riqueza está disponível para a terra toda, para o mundo todo, cabe todo mundo, de todas as gerações. Ele veio, entregou por nós na cruz do Calvário e abriu-se as portas dos céus. E somos livres. O que precisamos? Caminhar pelo caminho. Bíblia Sagrada é a nossa bússola, nosso roteiro de fé. O nosso caminho está todo escrito aqui. É só a gente seguir. Porém, há um adversário. Existe Lúcifer que um dia foi criado e morou nos céus de glória, mas desobedeceu e foi lançado de céu abaixo. Hoje ele é o inimigo dos humanos, né? Hoje assim, toda a vida, desde o Jardim do Éden. Conhecemos a história. Mas, irmãos, por que Deus colocou essa palavra no meu coração?
Porque essa palavra muda vidas, dá esperança, traz renovo, conserta a vida do ser humano e ainda conduz a essa linda cidade. Essa cidade é encantadora, você não faz ideia. Você vê esse povinho nós, os crentes, simples, ainda tem os remanescentes. Hoje tem muitos aí que não, nem identifica mais, mas já tem os remanescentes que vivem realmente a palavra. O que é isso, irmã Edna? A simplicidade, o perdão, que só encontra em Jesus. Para você conseguir liberar um perdão, só Ele dá essa graça, essa força, né? O amor verdadeiro. E aí, você fazendo tudo isso, nós seremos conduzidos ao céu de glória. Temos uma luta, temos esse inimigo que bate de frente todo instante, não querendo que a gente vive os estatutos da palavra. Que marchemos pelo caminho, ele não quer isso, porque ele viveu tudo isso. Ele sabe o que tem lá, as riquezas que tem na belíssima cidade. Ruas de ouro, se você entrar aqui nessa Nova Jerusalém, você vai, é porque não dá tempo ler. As ruas são de ouro, os muros de cristais, o rio da água da vida brilhante, aquela água cristalina. Os muros são de vidros transparentes. É pedras preciosíssimas, é lindo. É maior que toda a riqueza que o mundo pode ter. A Bíblia diz que aquilo que o olho do homem nunca viu e o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para nós. Nós não temos capacidade humana para suportar e para entender a riqueza que nos promete e que nos aguarda. O que precisamos? Crer somente. João disse, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Se nós crê no Senhor, Jesus disse isso, entendeu? Se nós cremos no Senhor. Em outra parte, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus falando mais uma vez. Então, irmãos, a palavra ela é completamente assim, destrinchada. Se você ler, se você tiver tempo, medite, busque tempo, faz o seu tempo, creia somente. Nunca deixe para lá aquilo que você pode fazer hoje, que você não sabe quanto tempo você tem de vida. E nós precisamos ser ligados no céu, aceitar Jesus, fazer essa profissão de fé em público, ainda com vida. Ainda com vida. É aqui que nós precisamos ser registrados lá no livro da vida, que também fala aqui em Apocalipse, que nossos nomes são registrados lá. E é maravilhoso, sabe? Diz a palavra também que o inimigo veio matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo do mal. Mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Tá bom? É muito lindo o que nos aguarda no céu de glória. Eu sei que tudo aqui é muito bom e que o Senhor Deus tem bênçãos para nós. Enquanto estamos aqui, nós precisamos ter saúde, precisamos ser felizes. Feliz com nossos filhos, feliz com o nosso casamento. Precisamos de tudo isso vale ouro na nossa vida, enquanto humanos. Mas tudo isso vai passar. E o que Ele ainda nos oferta, nos oferece é tudo isso e ainda uma vida com Ele nessa belíssima cidade. Vale a pena, sabe? Quando você vê alguém parecendo louco, todos os dias nas orações das 5 às 6, indo nos cultos, buscando Deus ainda em casa, orando nas madrugadas, sabe por quê? É porque é um mundo que todo ser humano sonha, mas ele pensa que é conto de fada e não é real. É real. O nosso Deus veio para isso. Nos abriu essa porta da salvação. Tá bom? Depende somente de você crer. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você fale, mas irmã Edna, eu já sou crente, eu sou cristão. Mas você precisa conhecer Jesus, que dá essa promessa de entrar nessa cidade santa. Porque às vezes você já caminha, mas você não conhece o verdadeiro Deus. Você ainda precisa interceder para santo fulano e santo outro santo fulano. E a Bíblia diz que só há um Deus, só há o Senhor que salva. É Pai, Filho e Espírito Santo, mas em um Deus só, Salvador. Tá bom? Não precisamos desses outros deuses, que não tem poder de nada. E eu quero deixar aqui um trechinho para você de uma mudança linda que Jesus fez na vida de uma amiga. Quando eu ainda era mocinha, essa minha colega tinha 18 aninhos. Ela foi babá do meu primeiro filho. Pensa numa menina linda. Linda, assim, por dentro então doce. Vocês não têm ideia como ela amava o meu bebê. Sabe, eu também adolescente e via ela com aquele jeito lindo, sabe?
E eu tentava falar de Jesus. Ela era uma menina muito católica, professora de catequese, e eu sempre ali tentando falar de Jesus, mas ela nunca deixava. Ela sempre me barrava. Ela dizia, olha, fica com a sua religião e eu com a minha. Somos amigas, mas fica com a sua religião. E eu queria falar de Jesus. Eu só queria falar da Nova Jerusalém, eu queria falar da Bíblia Sagrada. Ela também era cristã. Mas existem religiões, abrindo aqui um parênteses para vocês entenderem, que não vai pela Bíblia, vai por costumes de igreja, e precisamos ir pela palavra. Deus tem compromisso com a palavra. A palavra, dizendo João aqui, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, esse verbo é Jesus. Então, no princípio era o verbo, a palavra já existia no princípio, tá? Então, irmãos, eu consegui um dia, Jesus promoveu um momento para me falar de Jesus para essa minha amiga. Aí já era tempos um pouco depois, eu lembro que o meu filho já deveria estar aí com uns 4 aninhos. O tempo passou, se a gente continuava morando no mesmo bairro, e um dia Deus promoveu uma gigantesca chuva, sabe aquelas chuvas com vendavais? Aquelas chuvas fortes. E eles iam passando em frente ao meu mercado, ela e uma outra irmã, e as 2 mocinhas pararam no meu mercadinho, eu tinha um comercinho, e eu rapidamente fechei as portas, porque o vento vinha arrancando tudo, com aquelas trovoadas assustadoras. E elas entraram trêmulas mesmo, e eu muito palhaça, né? E já comecei a brincar, e de repente eu disse para elas, calma, vocês estão com medo? E aqueles trovão que vinha rasgando, sabe? Que dava aquele calafrio até em mim, mesmo sabendo que a Bíblia diz que a voz de Deus é como voz do trovão. Mas naquele momento o Espírito de Deus me tomou na minha simplicidade. E eu entrei com a palavra e eu comecei a descrever a Nova Jerusalém de Deus. E eu fui falando que as ruas são de ouro, que os muros, sabe, fui descrevendo. E elas foram encantando com aquilo. Uma não cria muito, mas a outra dizia, quando chegar em casa vamos conferir. E chegando em casa, meninos, quando elas abriram a Bíblia, depararam realmente com a Nova Jerusalém. A moça ficou encantada. A irmã dessa minha amiguinha ainda creu primeiro. Ficou encantada com a Nova Jerusalém. E Deus foi usando uma outra vizinha, levou elas à igreja. E lá elas aceitaram a Jesus. E com isso Deus foi usando pessoas. E logo tempos após, toda a família serviu o Senhor. Foi lindo, irmãos. A mãezinha que era super católica. A gente conversando, ela me disse que me fez saber que foi um monte de gente, os irmãos da igreja católica faziam uma visita, até padre foi. Naquele dia conquistar ela voltar para a igreja, né? Porque elas eram frequentes mesmo. Mas a mãe da minha amiga já estava tão, assim, atraída pela palavra, pelo Espírito de Deus, que disse, somos crentes decididos, seu padre, não vamos mais voltar. E para a glória de Deus, essa minha amiga hoje é uma mulher como eu, um pouquinho mais nova, mas já tem filhos todos adultos, todos servindo o Senhor, o marido também serve o Senhor, é uma bênção na igreja. Toda a família, aqueles que estavam afastados, Deus foi trazendo, irmãos, Deus tem obra rica se nós falar do amor dele. E se você que ainda não conhece, leia a Bíblia Sagrada. Dá um espaço para o Espírito de Deus te abençoar. Porque quando Jesus morreu aqui na terra e ressuscitou no 3º dia, ele voltou ao céu de glória. Mas o Espírito Santo desceu. Nós vemos aqui em Atos Apóstolos, Atos, se não me engano, Atos 2, a descida do Espírito Santo, que é a 3ª pessoa da Trindade. Há um Deus conosco na terra que nos ajuda a confiar, nos ajuda a caminhar, nos consola, nos ajuda a perdoar nas nossas horas de abatimentos. Ele é maravilhoso. E um dia ele vai nos entregar com Jesus nas nuvens, para Jesus nas nuvens, que é o fato do arrebatamento que o Senhor nos prometeu, nos buscar. Então hoje eu quero falar para você, vale a pena, viu? Ser crente é maravilhoso, não importa o que nós passamos. Muitos não entendem, puxa, mas quanta luta, tanta batalha, ainda é crente, Somos crentes para lá, para a Cidade Santa. Nós somos crentes para muito mais além dessa vida. Além da proteção de Deus que precisamos, além da bênção de Deus que precisamos, o nosso sonho, um dia de entrar na linda cidade, pelas portas, na grande Santa Ceia que Jesus foi preparar para nós. Eu creio que já está preparado, viu?
Esse é o convite para você. Dê uma chance para você mesmo. Você precisa de Jesus. Você precisa do nosso Deus. Você também tem um espírito, uma alma que sonha com o Criador. Você também é criatura dele. Tá bom? Amém? Creia somente, você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Assim como fez com a família da minha colega, da minha agora irmã em Cristo, que nós nos amamos muito. Você também vai ser abençoado. Que Deus em Cristo te abençoe, toda a sua família. Eu agradeço pela atenção, tá bom? Tenha uma boa tarde.